Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café de Franquia de Negócios. Ele foi pensado para você que é sedento por conhecimento, que não pode perder tempo. Nossa vida é muito corrida, então vamos direto ao assunto. Eu prometo sempre que aqui no Café de Franquia de Negócios vai ter um convidado especial para contar a história, para contar os desafios e também para falar sobre o sucesso. Aqui é um espaço democrático, seja para franqueadores que estão começando, franqueadores que já estão na jornada há muito tempo, franqueados, empresários e pessoas que estão ligadas aí ao mundo dos negócios de forma geral. Eu me chamo Leandro Rampazzo, eu sou o diretor do Comitê de Franqueados do IBF e hoje comigo, nessa primeira edição, nada mais, nada menos que Augusto Goulart, presidente do Instituto Brasileiro de Franquias, o IBF. Augusto, muito prazer em ter você aqui com a gente. Espero que esse bate-papo aqui seja maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser. Então é um papo franco, sem muita volta, sem muita roda aí. Vamos direto, sem muito rodeio, vamos direto pro assunto. Maravilha. Então, prazer estar contigo aqui, Augusto. Prazer é meu, Leandro. Eu acho que falar aqui para todos o quanto é importante a construção do Instituto, falar do Augusto, para quem não conhece ainda, né? E esse bate-papo aqui, como você falou, né? Sem muito rodeio, realmente estimular tanto a questão do franchise, o varejo, o empreendedorismo no Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Então, para quem está aqui nos assistindo, vai nos acompanhar, acompanhe os demais, porque vai ser sensacional os empresários, que o Leandro já fez uma lista aí, que vai ser muito bacana esse bate-papo. Obrigado, Leandro, obrigado você também fazer parte do Instituto e também estar associado aqui conosco com a Godiva. Com certeza, vamos lá. Augusto, para ir direto ao assunto, já para começar, né, bombástico aqui. Da onde surgiu a ideia do Instituto Brasileiro de Franquias do IBF? Como que surgiu isso? Qual que foi a grande... que te impulsionou efetivamente a fundar o Instituto e o porquê do Instituto tá hoje no mercado? Maravilha, muito boa pergunta. Tá? O Instituto, na verdade, ele veio fomentando a ideia desde 2016. Eu entrei no mercado de franchise aproximadamente em 2014, pela área de eventos, tá? Eu venho da área de eventos, na verdade, e de lá para cá, né, em Santa Catarina, a gente veio difundindo algumas palestras, né, com franqueadores, né, criando algumas conexões, fazendo alguns eventos desse formato. Em 2016 fizemos uma feira em Joinville e daquela feira em diante a gente percebeu que existia um gap muito grande de falta de conhecimento ainda do empresário referente ao franchise. A gente sentiu uma dificuldade porque a comunicação foi tão grande, tão ampla daquele evento e não conseguimos ser assertivo nas campanhas. E aí depois a gente começou a fazer um pós-evento, né, para perguntar para alguns empresários, aqueles que foram também, foi muito importante. E aí a gente percebeu que não tivemos mais resultado porque os empresários não sabiam na totalidade, não sabiam o que realmente era o franchise, tá? E aí nesse sentido, começou já em 2016 uma conversa com alguns franqueadores naquele evento e a gente foi criando, né, um namoro, na verdade, a partir dali. E aí era para nascer como núcleo, enfim, estava nascendo de uma outra forma. Muitas ideias. Muitas ideias aí jogaram na mesa e tal. E aí um levantou a mão: por que a gente não faz um instituto aí de capacitação? Porque o mercado precisa, né? A gente vê aí grandes operações de franquia que tem às vezes dificuldade de levar uma capacitação para o seu franqueado, né? Então, Augusto, posso dizer que então, se eu fosse pensar nos principais pilares do IBF hoje, eu posso dizer que capacitação é um deles? Isso. Me fala quais são os principais pilares, Augusto, aproveitando, já que você deu esse gancho aí. Vamos lá, então. A gente tem que olhar em 360 a nossa volta, né? A gente tem que entender que hoje o empreendedor falta capacitação, na verdade o Brasil todo, né? O empreendedor brasileiro é empreendedor, quer empreender, quer ter o seu próprio negócio, mas falta muito conhecimento para eles ainda, né? A questão seja ele na parte de estratégia do marketing, seja ele na questão de gestão de pessoas, gestão de liderança. E aí veio o franchise. O franchise ele veio, na verdade, para suprir uma necessidade, porque ele já foi validado no mercado, já é algo que realmente deu certo. Então eu acabo investindo em franquia para errar menos, na verdade, né? Porque os 25% de acerto ainda está naquela gestão que ainda assim falta para o franqueado. Então, se você olhar hoje
para o Brasil como um todo, não vou nem só falar de franquia, e entender que a maior dor do mercado, segundo os dados do IBGE, mais se fecha empresa do que se abre por falta de capacitação, falta de entendimento, né? E aí você começa a analisar que o principal pilar, com certeza, é o desenvolvimento profissional e pessoal de pessoas, que é a capacitação. Se a gente não educar o mercado, ou seja, vamos falar o contrário, se a gente educar o mercado, com certeza o franqueador ele vai vender muito mais franquia, porque a cada 10 pessoas, se a gente entender que a cada 10 pessoas, eu acredito que nem fizemos essa pesquisa ainda, mas vamos fazer, que a cada 10 pessoas, se 4 a 5 entender o que é franchise, o que é franquia, como se investir em franquia, tenho certeza que o franqueador ele vai ter muito mais resultado e o empreendedor também vai conseguir ter mais êxito nos seus investimentos. Legal, então pelo que eu entendo na sua fala, o principal pilar é a capacitação, seja ela dos franqueadores, porque também precisam de uma gestão eficaz ali para os seus franqueados, também dos franqueados e, consequentemente, da equipe comercial, enfim, de apoio que o franqueado tem. É nessas 3 esferas aí que o IBF vai estar atuando, né, e vai atuar cada vez mais forte. Com certeza, porque assim, o franchise no Brasil, ele é jovem ainda, um franchise de 35 anos, né, a atual associação que está no setor, ela faz um bom trabalho, faz um ótimo trabalho. Eu acho que acho que é importante colocar aqui também, Leandro, né, já para desmificar essa questão, o que é uma coisa, o que é outra, acho que é importante falar também, tá, que nós somos um grupo de fomento focado no desenvolvimento, capacitação e realmente ajudar o empresário, o franqueador a se desenvolver. Tem a associação do setor e ponto. Nós somos um grupo de fomento, um instituto, o nome já diz, instituto. Nosso nome não é associação, é instituto. Então tá deixando bem claro também para quem está nos assistindo a diferença de uma coisa da outra. A única questão é que nós, na parte jurídica, sim, somos, né, uma associação na parte jurídica para fomentar a questão do negócio, não seríamos uma empresa, e aí não faz sentido, né, ter aqui os nossos associados também fomentando o mercado. E hoje, dentro da estrutura do Instituto, nós pensamos sempre em estratégia de pesquisa de mercado, né, para poder ajudar o franqueador na hora de expandir os seus negócios, onde realmente eu vou me posicionar como uma expansão, vou expandir para o mercado X, Y, Z, mas como é aquela região? Eles não fazem estudos muitas vezes, tá? Principalmente o pequeno e médio, não fazem estudos daquela região. E nós, em parceria com outras entidades, com outros veículos, na verdade, de pesquisa, nós estamos trazendo, né, a médio e longo prazo aqui para o Instituto, pesquisas que realmente vão ser mais assertivas para nossos associados expandirem seus negócios. Podemos dizer que o IBF, fazendo um comparativo bem simples, seria como uma bússola, né, que mostra para qual o caminho que o franqueador, por exemplo, tem que seguir, né, qual que é o norte para aquele franqueador, baseado em dados, em números, estatística, em pesquisa, para facilitar a expansão dele, né? Então é mais ou menos por aí. Com certeza. Augusto, hoje no quadro de diretoria, enfim, dos departamentos, como que é estruturado isso? Você consegue falar de maneira um pouco mais macro para a gente? Quantas diretorias são? O que basicamente ali, rapidamente, algumas palavras, o que cada uma faz? Sim. Ou pelo menos as principais, para também não ficar muito longo o bate-papo aqui? Tá, vamos lá. Bom, a gente está focado numa gestão bem interessante, né? Que temos a diretoria de desenvolvimento, né? Que trabalha com foco em buscar parceiros, né? Seja na parte financeira de funding, de entidades financeiras para ajudar a desenvolver realmente o associado, né, para ter recursos financeiros. Temos a diretoria de internacionalização de marcas, que tem o foco de comunicar e conectar com outros países, no sentido de ajudar o nosso associado no programa de internacionalização também, tá? Temos a nossa diretoria de capacitação, que é o principal pilar, que tem a diretoria de capacitação, a curadoria, que é justamente para difundir cursos com a necessidade de cada setor, de cada segmento, tá? A gente vem com a diretoria de vocês, né, do Leandro Rampazzo, do Comitê de Franqueados, e do Diego Pudo, do diretor de franqueadores, né, Comitê de Franqueadores também, que é uma espécie de ouvidoria, no sentido de entender quais são realmente as reais necessidades do mercado. Então, nesse sentido, temos também a pessoa do Marcos Breda, diretoria de inteligência de mercado, no sentido de pensar em pesquisa. Então, ele, juntamente com esses outros fornecedores homologados, ele fica
e estrategicamente pensando em trazer realmente dados analíticos que o associado possa utilizar e fazer essa leitura para a sua expansão também. Aí temos nossa diretoria de varejo, enfim, né, Tem a Viviane, tem o Marcos Mendes também. Tem o presidente do comitê de ética, enfim. Convido aí o pessoal a acessar o site depois, lá no rodapé do site tem lá a estrutura, dá mais uma olhadinha para poder entender. Só que a vantagem do Instituto hoje, né, só para quem está nos assistindo também, é que nós não somos uma associação tradicional. Nós buscamos, de uma certa forma, ser multável no sentido de entender o que é preciso mudar. Já tivemos mudança na própria estrutura em menos de um ano. Em menos de um ano, um diretor saiu, foi para uma outra diretoria que mudou, que uma se juntou com a outra. Por quê? Porque a gente entende que o mercado ele muda. O mercado, de um mês para o outro, de um semestre para o outro, ele muda, né? Diante da pandemia, muitos negócios mudaram. Então, por que não também nós trazemos diferenciais na questão de somar forças com o associado? Porque nós trabalhamos realmente no sentido de estar mais próximo do associado, de realmente entender qual é realmente a necessidade dele. Porque existe hoje o pequeno, o médio e o grande franqueador. O grande franqueador ele já está com uma estrutura, né? Está municiado já de pessoas, já tem realmente uma estrutura que que auxilia ele na sua expansão. Mas o pequeno que está chegando agora, quem está estendendo o braço para ajudar ele? Então, várias empresas que se associaram aqui hoje, né, pequenas empresas, franqueadoras que se associaram aqui, a gente, tanto na questão da parte jurídica, né, nas peças jurídicas, ali, nos instrumentos jurídicos, nossa diretoria já pode estar auxiliando, né, aconselhando na mudança daqueles documentos, como também na questão de marketing. Muitos chegaram aqui e não tinham uma boa apresentação do seu negócio, então a gente tem que ajudar, estender o braço e ajudar esse pequeno e médio franqueador a se desenvolver, porque geralmente no sentido de esperar aquela empresa dar certo, né, é onde justamente tem aquele gap de deficiência no mercado que muitos fazem errado. E aí onde o Instituto entra para não auditar, mas para poder ter um olhar clínico para poder ajudar esse pequeno e médio franqueador a se desenvolver. Muito bom, Augusto. Bom, como todo mundo pode conferir aí na fala do Augusto, o IBF hoje ele é muito bem estruturado, né, muito bem subdividido para cada diretor, e consequentemente as pessoas que estão abaixo possam entregar o que é de melhor mesmo. E uma fala muito importante do Augusto que eu gostaria de frisar é que essa mudança de cadeiras, né, não da saída efetivamente de diretores, mas a mudança, quem provoca isso, na verdade, é o próprio mercado. Então, o mercado, não dá para a gente ser rígido quando o mercado ele é flexível e ele exige, ele está em mutação, ele está em mudança, então, consequentemente, o Instituto tem que acompanhar isso, não ser uma rocha ali que é inflexível. Então, essa é uma fala super interessante, porque as necessidades dos franqueadores, as necessidades dos franqueados vão moldando o Instituto. Então, pelo que eu entendi da fala do Augusto, o Instituto ele vai estar eternamente em mutação, assim como o mercado. Então, as mudanças do mercado provocarão mudanças dentro do Instituto para ir acompanhando, e muitas vezes o Instituto vai direcionar também, logo em breve, mudanças dentro desse mercado. É aquela situação, né? Só para complementar, Leandro, eu acredito que toda peça do tabuleiro pode ser trocada, modelada, ajustada, né? Inclusive o próprio rei, né? No tabuleiro de xadrez aí, ele pode ser alterado a dinâmica de mudança também, tá? Então, nesse sentido, a gente percebe que, se olhar para o Instituto hoje como um braço extensor, né, de ajudar o franqueador na sua expansão, o franqueado também que está desassistido, que precisa de uma capacitação, a gente tem que entender que a gente tem que olhar de uma forma colaborativa, seja na questão dos eventos que nós estaremos fazendo, que tem a feira que a gente vai estar lançando ano que vem, em 2022, que é totalmente colaborativa, com menor custo de investimento para o associado. A gente entende que, se você estar associado aqui, você não tem que pagar custos absurdos para participar de alguma coisa. Pelo contrário, a gente tem que buscar otimizar o seu investimento para que realmente todos possam participar. E aí, nesse sentido, sim, estamos falando de algo totalmente disruptivo, totalmente que realmente pensa, algo que pensa, uma entidade que pensa realmente no seu associado para ajudar ele a se desenvolver e crescer
dentro do mercado. Então, nessa questão que você falou da mudança de cadeiras, né, não se trata de mudança, né, de diretoria ou que a pessoa não performou, algo assim. Pelo contrário, a gente está realmente em mutação, não somente a diretoria, o próprio instituto o tempo todo, né, nosso diretor de marketing, o Dom, fala, nós somos um organismo vivo, que estamos aprendendo todos os dias, aprendendo com nossos associados, entendendo as demandas e buscando soluções no mercado para que a gente seja realmente eficiente. Exato. Eu posso fazer até um testemunho aqui nesse Café de Franquia e Negócios, né? Sou o diretor do Comitê de Franqueados e os meus pares, os meus colegas diretores, a qualidade, a experiência, a história que cada um deles tem dentro do franchising, né? Você pega o Diego Pudo, por exemplo, que é o meu par no Franqueadores e Franqueados, né? O diretor, foi franqueador, atua na área da comunicação durante muito tempo, já foi franqueado, assim como eu, né? Tô ligado à área de marketing, sou franqueado também, atuei muito em franqueadores, Marcos Mendes, Vivi, sim, só a gente realmente Elad, muito gabarito. Meu vice-presidente, Elad, né? Poxa, Exato, assim, seria até injusto falar que, começar a citar os nomes, posso até esquecer um e me tornar injusto, mas o que eu quero ressaltar, assim, é a qualidade da equipe que está por trás do IBF hoje, claro, com o nosso maestro, que é o Augusto, que está aqui com a gente hoje, com o prazer de estar aqui batendo esse papo com ele, mas a gente cada vez mais é empenhado em efetivamente entregar um franchising responsável em todos os sentidos, seja na parte financeira, como o Augusto bem ressaltou, seja na parte da capacitação desse franqueador, desse franqueado, entendendo o mercado e olhando para o mercado de uma maneira muito transparente também. O franchising, ele cresce sim, o franchising é uma boa sim, só que ele também tem os seus percalços, também tem as suas dificuldades, também tem aquelas pedras no caminho que a gente tem que jogar luz também. Porque o franchising transparente, ele acontece você mostrando o lado positivo e também o lado que requer um pouco de atenção. Mas vamos lá. É aquela questão, Leandro, não te interrompendo, porque hoje eu sou entrevistado, geralmente eu entrevisto, né, os convidados aqui, então a gente tem que entender também, né, por mais que o franchise não nasceu no Brasil, o franchise é jovem no Brasil, né, de aproximadamente 35, 36 anos, enfim, a gente tem que entender também que o franchise, olha só que bacana esse dado, né, por mais que estamos aí no quarto, no quinto, enfim, no ranking do país com maiores unidades franqueadas, ainda somos pequenos. Esse número é correspondente a menos de 1% da totalidade de empresas abertas no Brasil. E aí, se você pega os dados do IBGE, que mais se fecha empresa no Brasil do que se abre, por que o franchise não chegou antes? Por que na turma de administração se fala só em 5% de franquia? Você percebe que não somente o dado informado aqui, mas sim a questão que a falta de conhecimento faz com que o empreendedor erre no sentido de investir algo que ele não tem conhecimento, ou até mesmo quando ele vem com o franchise, ele, por não saber no que está fazendo, não tem o perfil para aquela unidade de franquia que ele está investindo, ele erra também. E aí é onde entra também novamente o Instituto, onde vai ter diversas capacitações aqui dentro que ele vai encontrar de como eu invisto no franchise, ou como eu formato minha empresa para a franquia. Antes mesmo de contratar uma consultoria, por que não fazer o programa de passo a passo para formatar o seu negócio em franquia? E tudo isso muito flexível, muito fácil, simples para que a gente possa transformar realmente o franchise é uma forma simples de entender e vantajoso e competitivo na hora de você investir no seu negócio. Seja um casal empreendedor que está investindo numa franquia ou seja um empresário que deseja formatar o negócio dele para uma franquia. Vou aproveitar já o gancho aqui e vou reforçar no final do nosso bate-papo, mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Instituto, é só acessar institutodefranquias.com.br. Ele tem um site com todas as informações, tem a parte de como se tornar um associado, seja você um franqueador, um franqueado, ou uma pessoa ligada, ou uma empresa ligada diretamente ao mercado de franquias, e também no Instagram, instituto.franquias, acompanha lá, sempre tem conteúdo maravilhoso, tem dica, tem informação, tem live pra caramba, o Augusto inclusive coloca a cara aqui, o presidente coloca a cara efetivamente e mostra a realidade aí do Instituto. Augusto, pra gente caminhar pro final aqui, até estou me alongando um pouco mais nisso, porque, poxa, eu estou com o presidente, né? Então eu tenho que deixar um espaço um pouco maior para o nosso querido presidente. Augusto, se você fosse pensar daqui 5 anos, projetar para daqui 5 anos, como que você vê o franchising? Eu sei que é muito difícil. Sim. A gente está num momento, a gente está gravando agora em pleno mês de julho de 2021, a gente está, acredito eu, numa fase intermediária final de uma pandemia, a gente passou por muitas dificuldades, muitos negócios ficaram pelo caminho,
Então, claro que é muito difícil já normalmente a gente projetar, quem dirá numa pandemia. Mas se a gente fosse, não que eu queira que você tenha uma bola de cristal, mas como você vê o franchising, Augusto, nos próximos 5 anos? É uma pergunta bem capciosa, tá? É uma pergunta capciosa, uma pergunta inteligente de se responder também, mas eu vou responder ela de uma forma contrária. Eu, no olhar clínico, olharia, tirando esse estado pandêmico que a gente está hoje, né, que muita coisa mudou, muita coisa vai mudar depois da pandemia, né, a questão de consumo e tudo mais, o digital está vindo cada vez mais forte, mas eu olharia o franchise para trás, o que ele fez, né, nesses últimos anos que está o franchise no Brasil, o que aconteceu nesses últimos anos, para começar a olhar para daqui 5 anos, o que poderia ser feito hoje que vai impactar daqui 5 anos, seja na questão da capacitação do empreendedor, mas capacitação, quando eu digo capacitação, é realmente trazer algo que ele atinja a nível de Brasil, porque se hoje o empreendedor que ele está abrindo o seu negócio, acabou de repente fazer uma formação acadêmica, ou vai trabalhar numa empresa, ou vai pensar em abrir seu negócio. Por que não chegar com franchise antes disso? Então, respondendo a sua pergunta, criar uma avaliação para daqui 5 anos é olhar o franchise do que ele aconteceu até os dias de hoje, olhar para trás e fazer um olhar clínico do que precisa ser mudado hoje que vai impactar daqui 5 anos. Acho que essa é a mensagem que eu deixo dentro da proposta de que sim, o sistema de franquia no Brasil é excelente, precisa ser ainda ajustado a algumas situações nos bastidores do franchise, porque a lei ela existe, mas ela é muito aberta demais, não tem uma regulamentação. Hoje qualquer empresa com 6 meses de empresa aberta já pode sair formatando seu negócio para a franquia. Então tem algumas situações que, no meu desejo, eu acredito que deveria ser alterada, mudada na lei do franchise para que, né, trouxéssemos um franchise mais transparente, né, e mais concreto na questão de que eu vou formatar o meu negócio para a franquia hoje, mas ou eu já realmente tenho consolidado uma operação, 2 ou 3, ou de fato eu faço uma estruturação que esse negócio seja realmente validado no mercado, não só modismo que daqui a pouco 1 ano, 2 anos eu fecho a operação e mato o sonho de vários empreendedores que acreditaram nele. Perfeito. Sabe que é um bate-papo que a gente tem muito aqui dentro da empresa, né? E foi recentemente, a gente estava conversando e a gente entendeu que o franchising ele vai evoluir de uma maneira que ele vai estar em todos os cantos de uma cidade, de um estado, de um país. Então, a gente via no começo as franqueadoras em regiões, entre aspas, mais nobres. Quando eu falo nobre, não estou falando de classe social, mas numa avenida mais movimentada, numa principal rua, num principal bairro. E hoje, com a popularização, com a pulverização que a gente tem das redes de franquia, a gente vai encontrar franquia em qualquer canto, qualquer lugar, da zona mais periférica à zona mais nobre, a gente vai ter franquia cada vez mais. E aí entra muito a sua fala, que também é um desejo que eu tenho, porque eu estou no franchising aí também há 15 anos, entreguei a idade agora, mas é importante ter essa transparência, é importante ter esse pensamento de que antes de você sair abrindo, sair se tornando uma franqueadora, valide o seu negócio, veja se efetivamente ele é rentável, para que a pessoa que depois apostar, né, junto contigo em se tornar um franqueado seu, para que ele realmente tenha sucesso e não uma frustração. Porque a gente está lidando com pessoas, né, com vida. Às vezes as pessoas estão pegando a sua parte, às vezes a sua receita financeira, tudo que guardado durante boa parte da vida, investindo em algo. Então é importante que ali, claro, não é uma garantia de sucesso, mas é importante que aquele negócio tenha sido validado. Augusto, caminhando para o final, queria te agradecer aqui pelo bate-papo, pelo seu tempo, que eu sei que é super corrido, por ter aberto o espaço da sua agenda aí para a gente conseguir conversar, para você falar um pouco do Instituto, para falar um pouco do Augusto. Acho que ficou aqui para todos, né? Tenho certeza que ficou para todos aqui a seriedade do Instituto Brasileiro de Franquias, né? A qualidade das entregas. Então, quer deixar uma palavra final, uma mensagem final aqui para o pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo? Sim, primeiramente quero agradecer mais uma vez, né, também o seu tempo, que é valioso, e passar para todos que o Instituto ele veio realmente para somar forças no mercado, não para dividir nada, né, que nós somos um grupo de empresários, um grupo de pessoas pensando em outras pessoas para que nós conseguimos desenvolver a cada vez mais, né, o franchise no Brasil através do empreendedorismo. A gente sabe que tem muito trabalho a ser feito,
feito, tá? Tem muito trabalho a ser feito ainda, né? Não vamos mudar da noite para o dia, não vamos alterar nada da noite para o dia, de um mês para o outro, de um semestre para o outro. Mas se a gente conseguir contribuir com 1, 2, 3, 5% dentro da sociedade, a gente já vai fazer uma grande diferença. Convido então você a conhecer realmente o Instituto e não fazer comparações, e sim conhecer qual é o nosso objetivo. Porque se existe um Brasil tão grande, por que não a gente consegue juntos, né, fortalecer o mercado também de forma estratégica? Perfeito, Augusto, maravilhoso. O IBF veio aqui para somar para o franchising, para ajudar, né, a pavimentar essa estrada que já vem sendo pavimentada. Então a nossa ideia sempre é somar, multiplicar, despejar qualidade, despejar comprometimento e transparência. Então isso vocês tenham certeza que vocês encontrarão isso dentro do IBF. Pessoal, chegando para finalmente, esse foi o primeiro Café de Franquia e Negócios com o nosso ilustre Augusto Goulart, presidente do Instituto Brasileiro de Franquias. Então, se você gostou, se você acredita que tem alguém aí na sua franqueadora, se você é um franqueado, se você conhece algum executivo na área de franquias e você acha que ele se sentiria confortável em estar aqui batendo um papo comigo para falar também sobre a história, para falar sobre a empresa, fica à vontade para me acionar. A gente tem o nosso e-mail específico do Café de Franquias, que é o cafedefranquias@institutodefranquias.com.br, cafedefranquias@institutodefranquias.com.br. Fica à vontade para me acionar por lá e a gente vai agendando, vai batendo um papo. Tem uma série de pessoas chegando agora, de pessoas renomadas aí no mercado de franchising, dos maiores aos menores, que vão passar aqui junto comigo para contar um pouquinho da história, assim como o Augusto fez. Maravilha. Então te convido também, você que está nos ouvindo, nos assistindo, lembrando mais uma vez o nosso site, institutodefranquias.com.br e o nosso Instagram, @instituto.franquias. Augusto, também se inscreva no canal do YouTube também, né, que é muito importante, ativa o sininho lá para você estar acompanhando muito conteúdo também. E nos siga aí nas redes sociais, acesse o site, venha conhecer um pouquinho do Instituto. Vocês viram que o Augusto, além de presidente, além de carregar toda essa responsabilidade, também é praticamente youtuber, ativa o sininho. Pessoal, obrigado. Augusto, obrigado mais uma vez. Nos vemos aí em breve com a próxima edição do Café de Franquia e Negócios.